Oi galera, quase derrubei o cenário hoje. Não posso falar bom dia, não posso coçar meu olho, não pode ter barulho, não pode ter figuração. É fogo, né? Muita coisa, né, gente? Deixa eu acender a luz aqui pra ver se tá mais difícil. Essa luz não acende. Eu vou lá, essa. Abre a janela, por favor. Se abrir a janela, o papai curioso lá, a coruja, vai ficar enchendo o saco da gente. Ah, mas eu acho que não vai estar mais não. Será? Preciso respirar também, gente. 15º dia de quarentena. Sei lá quantos dias a gente tá de quarentena já. São semanas, são séculos. Séculos depois. Eu Oi. sou a lenda. Tenho 2 cães aqui que eu sou a lenda. Nós somos a lenda, né? Sabe como é que termina a história do cachorro meu? Eu sou a lenda, né? Não quero saber. Não quer mesmo, não. É melhor você não dizer que é a lenda. Ele vira zumbi, né? Não sei, não sabemos. Eu não vou ficar falando disso, não. Mas enfim, o que a gente Oi. tem que fazer Tudo bom? Se a gente tá surtado na quarentena, talvez a gente sempre foi surtado. A quarentena só corroborou para aquilo que a gente já sabia. apurou o nosso perfume. Basicamente. Sabe molho de nona que vai fervendo, Madonna, vai engrossando, e vira aquele engrossando, negócio delicioso que comecemos. Pois é. É molho de nona. Bom, a gente resolveu gravar cedo hoje, primeiro pra eu tirar isso da minha cabeça, porque depois o Heinz fica falando, vamos gravar podcast. Porque eu é que fico pedindo pra gravar podcast. Ele pede, gente, ele pede todo dia, vamos gravar podcast. Eu não sei mais o que fazer com esse rapaz, ele tá viciado nisso. Eu estou viciado nisso. E outra coisa, porque a minha memória é uma peneira. Passou por aqui, à noite eu já não lembro mais nada do que eu falei durante o dia. Porque eu tenho tanta coisa na cabeça, a gente faz tanta coisa durante o dia. Eu adoro ver o quanto a Renata tá aprendendo como é que funciona a vida de ator, né? Porque tem coisa que você tá pronto, tá na sintonia de falar e depois você perde a sintonia. Só sai. Isso eu já ouvi uma vez, há muito tempo atrás, que senso comum funciona assim, né? As ideias, eu não sei se é muito brisa desse povo que fala de esoterismo e coisa e tal, que as ideias elas passam pelo universo e ela resvala em você. Que aí quando você tem a teoria do meme. Sem ser o Menes Brasil, Menes BR, etc e tal, tem a teoria do meme, que é do... Não vou te lembrar o nome do cara agora, mas é como se, na verdade, o ser vivo que se reproduz não é o humano, o cachorro, o gato, o periquito. É a ideia. Sim. A ideia, na verdade, é um parasita que ocupa esses corpos e vai se dividindo conforme ele passa de cérebro em cérebro. E os memes preferem morar no cérebro humano porque tem uma condição de vida melhor. Cara, eu super acho isso, porque assim, tem coisa que passa pela cabeça da gente... que a gente tem passa ideia, mesmo, né? Ela chega, você sente ela e depois ela vai embora. Quantas vezes você não teve surto criativo à noite? Eu chamo de surto criativo, tem gente que chama de que é o insônia. cérebro falando aquelas abobrinhas, né? Tem gente que chama de insônia. Surto criativo é quando eu fico, putz, eu tinha que fazer... Não é que eu tinha que fazer, mas tipo, eu podia fazer um topo de bolo, por exemplo. Eu faço topo de bolo e balões personalizados. Eu vou buscar um topo de bolo pra mostrar, pode? Depois. Depois, no caso, tá. A gente põe depois de cenário aqui. Mas eu enfim, acho. a gente... Olha a ideia que a gente teve agora, vou botar de... Resvalou a ideia aqui. Eu queria ter feito uma arte tipo topo de bolo, mas do Rick and Morty. Aí ela falou, não, fica muito... Como é que você falou? Fica poluindo demais, chama muita atenção. Não, e acaba nichando a gente, né? E a gente não é só Rick and Morty. A gente gosta de Rick and Morty, gosta muito de Rick and Morty, mas não é só Rick and Morty. A gente tem um colorido Somos igual diferente. Rick and Morty, somos em camadas. Que nem a cebola. Igual o Shrek. O Shrek, né? O bolo. O bolo também é em camada. Bolo, melhor bolo, né? Tá. Mas enfim, Photoshop. Photoshop é em camadas. Tem muita camada no Photoshop. Muito famoso. Tá vendo? Quem é da arte digital, quem é da área digital sabe do que eu tô falando. Mas enfim, o que a gente tava falando... Aprendeu há 2 semanas a mexer no Corel e no Photoshop já tá o quê? Já tá assim, eu sou do design, eu sou do design. Eu sou do design, me ajuda aí. Sempre foi. Você só não sabia mexer no Corel e no Photoshop. Mas ainda. agora eu aprendi. Mas enfim... Você vê que a gente é um casal muito romântico, assim, eu muito apaixonadamente olhando pra ela, eu falei assim, amor, você é que nem um Velociraptor. E eu amei a ideia. Ela adorou. Amei, eu sou um Velociraptor. Porque eu tava me lembrando daquela cena do primeiro Jurassic Park, que o bicho olha pra uma porta fechada, ele vai lá dar uma patada na maçaneta, na terceira patada ele já aprendeu a abrir a porta. É a Renata. Eu na vida. Renata Raptor. O que a gente tava falando era o seguinte, nós estávamos novamente discutindo sobre política, sem falar sobre os personagens logo pela manhã. Porque o personagem não é o caso. Não interessa o personagem. O que é o caso é o que é a ficha do jogo, né? Na verdade, não interessa o personagem, não é nem o personagem em si que interessa qual lugar ele ocupa na trama.
o lugar que o personagem ocupa na trama, que é importante pra gente poder discutir sobre onde ele veio, onde ele está e pra onde ele quer onde ele ir. vai. E o que a gente tava falando é o seguinte, o Heinz levantou a questão que era, mas falou isso, falou aquilo, repete por favor a sua frase. Eu me deixei ser induzido. Eu me deixei ser induzido, eu admito, porque teve uma videoconferência entre o chefe do nosso estado e alguns governadores de estado, né? Eu expliquei complicando, né? Uhum. O presidente e alguns governadores da região sudeste se reuniram em videoconferência e, portanto, se reuniram virtualmente. Não saíram de casa. O pessoal que tá falando que não precisa ficar em casa, sacou? Não saiu de casa. Sacou? Mas enfim, sutilezas. Aí, todo mundo sabe isso, que isso foi o bafafá de ontem, né? O governador do estado de São Paulo veio muito inocentemente falar, sim, você devia ter uma outra postura como chefe de estado, que é uma coisa que muita gente, assim como eu, pensa, né? Poxa, o cara devia ter uma posição de líder, de chefe de estado e não tá tendo. Já falamos sobre isso no podcast anterior, que o cara não tem essa liderança, não tem sanidade para falar sobre isso e blá, blá, blá. Exatamente. Isso já é um pouco de senso comum. Grande parte da população já entendeu, já tá fazendo meme. E os memes, nesse caso, os memes de internet mesmo. Agora eles sim. Eles também são uma forma de comunicação. Então, os memes, eles se comunicam também com a gente. Eles Antes era cartoon, era... Isso. Não. Mas enfim. E aí o Heinz falou, olha, mas o cara foi lá e falou assim, falou assado, o cara sabe fazer assim, sabe fazer. Eu falei, olha, veja só. Veja bem. Existe uma situação no xadrez que não tem, quem joga xadrez sabe, não tem peça mais importante que a outra no xadrez, mas tem peça que tem maior número, por exemplo, os peões, que vão na frente da casa. Eles têm um poder limitado. Poder limitado, mas eles têm uma função dentro do jogo e um peão pode sim dar checkmate. Pode dar checkmate. Eu já fiz isso num jogo. É muito Eu tava jogando difícil. Com um jogador muito ruim, pior do que eu no xadrez, e ele deixou, por incompetência, ele deixou eu fazer um checkmate de peão. É muito difícil, mas quando o peão chega do outro lado do tabuleiro, sem ser eliminado do jogo, ele vira uma peça importante. Você pode trocar ele. Você pode transformar ele em qualquer outra peça. Porque todas as peças no jogo de xadrez são importantes. A regra que eu conheço é que, eu já vi as duas versões. Você pode trocar por qualquer peça que já tenha sido comida, ou você pode trocar por qualquer peça que te der na telha. Assim, você tem 2 cavalos, você quer ter o 3º cavalo, você pode. Enfim, regras do jogo. E aí, se a gente for comparar um tabuleiro de xadrez com a humanidade, somos todos peões enquanto massa. Sim. E os líderes não são, enquanto humanidade... Eles se postam como outras peças. Ele se vê como um bispo, se vê como um cavalo, se vê como uma torre. Como um rei, uma rainha, etc. Isso. E aí eu falei pro Heinz, Heinz, pensa um pouquinho aqui comigo. Chega aqui, vamos conversar sobre o assunto. Você não acha que é muita inocência de um cara que tá na política há tantos anos? Tudo cobra criada, né? Tudo cobra criada. Falar uma bobagem dessa, de colocar cara a se expor desse jeito. Não é possível que Porque o cara... Porque a reação do outro também mostrou muita coisa, né? Delatou muita coisa. Você tá falando isso porque você se vê como presidente da República em 2022. Percebeu? O outro entregou o jogo e eu fiquei assim, nossa, como ele é insensato de não falar da saúde. Eu caí nessa. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho que aplaudir o cara. Completamente alienada com política. Completamente. A gente não gosta mesmo, é muito irritante. Eu realmente não gosto. É uma novela ruim. E assim, às vezes eu falo até umas besteiras no meio da história, porque eu realmente... Primeiro que eu tenho uma memória de peneira, segundo que eu realmente não me informo sobre Você tá vendo que a Sônia tá... A Sônia tá chegando aqui, tá? A gente chama Jean Grey de... Não bota o braço em cima do podcast, desculpa, por favor. Desculpa. Isso aqui é o podcast, gente. Tô meio enrabada agora. Ué, mas, tô justamente segurando ele assim para ninguém tampar ele. A cara dela, gente. Olha isso. Enfim, vamos A Jean Grey, ela faz uma cara de vez em quando que parece... Quem viu Madagascar 3... Né? Madagascar 3. Aliás, Madagascar está sem nenhum paciente de coronavírus. Foge do assunto, não te esquece. Tem um caso de amor entre o rei Julien e a ursa de circo Sônia. Então a gente chama Jean de Sônia porque ela faz a mesma cara. A lindeza de mamãe. Ela faz uma cara de Songamonga igualzinho. E ela faz igualzinho também, ela vem andando meio curvada assim. Com aquele olho meio morto, assim. Ela faz isso. Ela fez agora a cara de Sônia aqui do meu lado. Mas enfim.
Eu adoro falar, mas enfim, porque aí eu volto com o assunto pra ele. O ponto em pauta? O ponto em pauta. Eu abri os olhos do Heinz pro seguinte: não existe inocente nessa história. Não é inocente de, não tem culpa. Existe um jogo, existe uma estratégia política em cima desse debate entre os líderes de Estado, de governo, de todos os líderes, né? Todo país, mundo que tá na política. Líderes, entre deputado, entre a galera toda. A grande maioria dos políticos no Brasil são mais velhos, eles não são tão jovens. Mas a gente tem um político que é muito jovem do estado de São Paulo, que é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele é filho ou neto do Mário Covas? Ele é neto do Mário Covas, se eu não me engano. A gente não pesquisa nada pra fazer nada, mas se eu não me engano, ele é neto do Mário Covas. Tem o sobrenome do Covas. Ele foi criado, ele foi nascido e criado dentro da política. A gente estava falando sobre dinheiro. Eu falei pro Heinz, o que é dinheiro? O que o dinheiro hoje compra? O dinheiro compra duas coisas no mundo. No mundo. Isso independe de qual tipo de moeda que você usa. Uma ilha. Compra ilha? Não. Compra ilha, mas não é o principal. Não é isso que tá em casa, não. né? O principal que o dinheiro compra são duas coisas. Conhecimento e tempo. Apenas busquem conhecimento. Por exemplo, você compra Bilo que é coxa. Não. Você compra pão na padaria. Você está comprando a habilidade de virar massa. São duas coisas. Você compra duas coisas, a habilidade e o tempo. Por quê? Você sabe fazer pão em casa? Eventualmente você sabe, mas o Mas pão... igualzinho da padaria? Não, até faz. Mas sabe o que acontece? Um pão, para ser bem feito, ele demora em média 2 horas. Você tem 2 horas do seu dia ou você prefere dormir 2 horas a mais? O pão de padaria, na verdade, ele gasta o dia inteiro para fazer. Porque ele vem congelado agora... E aí ele fica numa prateleira lá, descongelando e inchando de novo. Então, para você ter uma ideia de o que o dinheiro compra. Aí eu falei pro Heinz, existe um jogo político, agora até eu me perdi agora, porque a gente tá falando de dinheiro. Não, porque a gente tava debatendo sobre a jogada que o Dória e o Bolsonaro tiveram ontem. Ah, sim, a gente tá falando do Covas. O Bruno Covas apareceu ontem em, não sei se Rede Nacional, eu não tenho ligado a televisão, você viu, né? Mas ele se pronunciou. Se pronunciou e ele está muito doente. Ele está com uma doença grave. Ele doente, né? Eu não sei o que ele tem. Eu não sei o que o cara tem. Ele tem uma trecose lá. Ele tem um problema grave de saúde. Já não é de hoje. Ele e não é coronavírus. Não é coronavírus. Ele está bem debilitado. Ele está bastante abalado. Isso. Então, o que essa mensagem passa pra gente? Poxa, um líder, homem, branco, bonito, jovem e doente, apareceu em rede nacional para dar o seu pronunciamento sobre qualquer assunto que seja, não interessa se é sobre corona, se é sobre a política de economia do país, não interessa. Mas ele mostrou que é um homem preocupado com a sociedade, mesmo doente, ele foi se pronunciar. Primeiro, a figuração tá vazando áudio aqui. A primeira coisa, o cara tem dinheiro, porque o cara é da família política em São Paulo há muito, ele nasceu no berço a família político. Covas, né? Ele nasceu no berço político. Chegou quase à presidência. Teria chegado à presidência se o Mário Covas não tivesse morrido, né? Sim, ele tem muito, como é que não é seguidor? Ele tem muita gente que auxilia, ele tem muito... É um partido muito poderoso, né? Não, ele tem um partido poderoso, ele tem muita gente que auxilia ele no processo todo, ele não precisava. O Mário Covas criou o partido do PSDB do zero. Não, eu tô dizendo do Bruno, eu tô falando o seguinte... O Bruno Covas é filho do Mário Covas. Sim, filho, né? Ou neto, não sei. Enfim. Mas enfim, o que a gente quer dizer é o seguinte, ele tinha outras opções, ele não precisava pôr o rosto dele em jogo, colocar... Isso tudo é uma cena. Exceto que a gente tá esquecendo da regra principal da política, que é apareça no momento mais crítico. Pronuncie-se. Aí eu tava falando pro Heinz o seguinte, Heinz, o político, ele conta com a memória do cidadão. Que é uma peneira. É uma peneira. Ele conta com essa memória. Quantas vezes a gente não viu fulano, beltrano, eu não vou dar nomes porque eu realmente não me lembro, mas quantas vezes a gente não viu fulano, beltrano e ciclano que lá no palanque tava se batendo, apontando o dedo um pro outro. Parecia que ia matar um outro. Parecia que ia correr sangue e a gente ficava super exaltado. Não precisa muito esforço, não. A aliança que levou a Dilma ao poder foi entre o PT e o PMDB. Que eram 2 partidos que nunca se bicaram. Pois é. Historicamente, você vê lá, tem um monte de troca de desaforo. Você é filho disso, você fez aquilo, você é terrorista. E do nada. Aí todo mundo se abraçou e se beijou. De repente, opa, é pra ser presidente, é pra ser vice? E às vezes o jogo pode ser reverso. Uhum.
Ele pode hoje estar ofendendo e estar falando, a gente está suspeitando, estava levantando, estava questionando, estava provocando raiz nesse pensamento. Porque, veja só, muita coincidência, um cara insano desse jeito, com tanta informação que a gente tem hoje, com tanta gente auxiliando, o cara não é possível que o cara, sendo presidente da República do Brasil... Não, e se você acha que a gente vai falar só do presidente, peraí, eu tô me lembrando agora de uma coisa que você que me ensinou. Que eu olhei assim e falei, caraca, mano, os caras são maneiro, mó radical. O pessoal de venda no trem. Como é que é? O shopping trem. O shopping trem. O shopping trem, um vira pro outro. Assim, eles fazem essa cena de propósito. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei mexido, eu fiquei movido. Não precisa falar de presidente pra falar de política. Eu me senti assim, caraca, mano, eu tô na época de Robin Hood, olha que maneiro. Eu me senti quando eu vim pra São Paulo, olha o ingênuo. Olha o ingênuo. Eu vim do Rio, terra da malandragem, e eu aqui fui ingênuo. Porque não é minha parada. Tá se tornando, eu tô desintoxicando o Rio de Janeiro. Mas ainda não é, eu admito. Tô quase 2 anos aqui, ainda tô aprendendo que eu sou muito lerdo e muito café com leite mesmo. Mas o que eu tô falando é o seguinte, aí um para de cada lado do trem cheio, vagão cheio, aí um vira pro outro e fala assim, ei, meu irmão, o policial, como é que é? Os polícia. Na estação lá na frente, tem policial. Ah, é? Então eu vou baixar o preço pra não deixar nada pra esses porcos, pra esses vermes. Aí eles começam a falar, tô vendendo a R$2 que eu não vou deixar pra PM nenhum, não sei o que. É um jogo. É a mesma coisa, as vagas estão acabando, as últimas vagas. Geração de escassez. Olha, eu não recomendo, mas se você assistir um pouquinho no YouTube, onde a gente tá agora, em outras mídias e tal, você vai ver que tem muita gente que faz coaching. Eu não recomendo, eu não tô aqui pra isso, a gente tá aqui pra bater papo como iguais. Um dia isso vai virar mainstream, cara, mas por enquanto quem tá inventando essa maluquice sou eu e você. Que eu saiba, sou eu e você, não vi outro canal que faça isso. A gente não tá querendo arrumar autoridade de virologista, não. A gente não é economista, a gente não é cientista político, a gente é peão, povo que nem eu e você. A gente é aquela pecinha, pra quem não sabe qual é o xadrez, é aquela pecinha menorzinha do xadrez. Normalmente ela é... É que tem 8 que morre rápido. Ela é aquela menorzinha que fica na frente do tabuleiro. Os peão. O peão também é conhecido como bucha de canhão, né? Quando é uma guerra de verdade. Mas o que eu tô falando é o seguinte, assim, a gente tá aqui sem querer criar a autoridade que todo curso que você vai ver, ele vai falar assim, cria autoridade com seu público. Eu tô evitando isso com todas as forças e por isso que eu não tô chateado do canal ter poucos ouvintes, poucos seguidores, enfim. Não interessa, a gente não sabe até onde vai chegar não essa importa, informação. O que eu sei é o seguinte, o Anchor.fm já baixou 2.500 downloads diferentes, né? A gente tá fazendo programa todo dia, então a equação que o Anchor faz é uma coisa meio maluca. Ela tá dizendo que a gente tem 17 pessoas de público agora. Não tem problema. Eu não ligo, ela não liga também. A gente tá fazendo um podcast em cima do outro porque a gente quer fazer companhia pra você, a gente tá pedindo a sua companhia de volta, e se tiver uma pessoa assistindo, eu já tô feliz. Você tá feliz? Também. Sabe por quê? A gente tá provocando, e eu acho que a gente funciona como uma gota. Pra quem sabe como a gota funciona, obviamente a grande maioria sabe, a gota cai e ela vai abrindo. Ela gera reflexo. E vai gerando reflexo. Então essa provocação é o que nos interessa. A provocação é que nos interessa, porque não somos os mais inteligentes dos seres da face da Terra, mas a gente quer pensar na malícia que existe por trás dessa manobra política toda. Não precisa nem colocar nome. Como é que é? Lord Farquaad. Do Shrek. Lembra aquele príncipezinho que era baixinho com cabeção? Tem um meme agora na internet que eu achei genial, assim. Como é que é, amor? Lembra? Alguns de vocês morrerão, mas este é um sacrifício que eu estou disposto a pagar. E é isso, gente. Pensa só. Todo jogo de xadrez o rei fala isso. Todo jogo de xadrez o rei fala isso. Isso é um xadrez... um personagem de desenho animado. Exato. E é esse o recado. Toda vez que tem uma batalha, sabe, alguém vai ter que se moer lá na frente. Tem que morrer. Você, que pensa assim, eu penso mesmo assim, cara, eu não vou me meter nessa palhaçada, eu não vou tomar um lado, porque não existe lado. Não existe lado. Sabe por quê? O fulano de São Paulo, o Beltrano de Goiânia, o Cicrano sei lá, não eu fui descobrir ontem por causa de notícia que o governador de Goiás é o Ronaldo Caiado. Eu tenho idade suficiente para me lembrar que o Ronaldo Caiado quase foi eleito presidente da República. Foi uma eleição muito maluca aquela, que tinha uns 10, 12 candidatos que tinham chance.
Porque um tinha 8%, outro tinha 9%, outro tinha 10%. Era o máximo de chance que alguém tinha de ser eleito. Aí vem um azarão chamado Fernando Collor, né? Furou geral, ficou ele e o Lula na frente. Na véspera da eleição, o Collor fez uma coisa ilegal, que era comprar o tempo da TV sem propaganda política pra ex-mulher do Lula dizer que ele não paga pensão. Foi isso que fez o Collor ser eleito. Assim, foi uma manobrinha, porque o Lula ia ganhar. Percebe? Que não estou dizendo que eu sou PT, eu só estou dizendo que foi uma manobra cretina. São manobras. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso, mas tá lá. Eu vi. E não é, eu tava vendo ontem uma Nerdologia, né, falando sobre a memória emocional. Sim, que a gente guarda... naquele meu tempo de garoto, que era bom que você era garoto, não era bom porque a época era boa. Você não vai lembrar de coisa ruim. Eu fiz 3 cirurgias. A sua memória é seletiva, a minha é seletiva. Vamos falar de um outro assunto. Eu fiz 3 cirurgias na minha vida. 2 delas muito doloridas, muito doloridas, muito delicadas, um pós-cirúrgico terrível. Só que o meu cérebro apagou a sensação de dor. Eu lembro vagamente da sensação de dor. Eu lembro das reações mais extremas, eu lembro de ter passado muito mal com dor, eu lembro das noites mal dormidas, mas eu não lembro efetivamente da dor. Mas eu considero que os 2 resultados dessas 2 doloridas e dolorosas cirurgias foram os melhores. São os melhores resultados. Então eu só vou lembrar dos resultados. E isso vai lá na equação, vai baixar essa informação. Então seu cérebro vai guardar a informação sempre positiva. Até porque nas questões humanas... É um pouco mais peculiar do que isso, né? A gente guarda assim, eu me aborreci com fulano, você guarda aquilo com um exagero gigante. Eu tive uma indisposição com meu vizinho, você fica querendo matar ele por meses. Agora, uma coisa que realmente te fez mal, tipo um bêbado bateu no teu carro e fez teu carro capotar, você passou por acidente também? Passei por 3 acidentes. Mano, eu não sei como é que a Renata tá aqui até hoje. Eu sou um cagão. A coisa mais arriscada que eu fiz foi a cirurgia de fimose. Assim, eu não posso falar nada. Foi a única cirurgia que eu fiz na vida. Corta essa parte. Não, exato, é exatamente isso que é a cirurgia. Corta essa parte, exato. Meu Deus! Mas a Renata passou por acidente de trânsito. Eu passei por 2 acidentes muito graves, um capotamento, 3 acidentes graves, um capotamento, o carro ficou... Os 3 foram perda total, um capotei na estrada, 2 na estrada e um na grande cidade, um deles... Sobreviveu a um casamento, sobreviveu a 3 cirurgias, sobreviveu a vizinho desagradável. Eu sou a Lândia. Eu sou a Lândia. A Lândia do piano, né? Tá. E agora, gente, a gente tá sobrevivendo a um vírus que... Acabei de falar com uma... Não, a gente tá sobrevivendo não é ao vírus. Eu tava falando isso mais cedo. Eu tenho um grupo de pessoas, de amigos, que vivem debatendo as coisas que a gente vai botar no canal e eu sei que vai ter uns 3 orgasmos agora. Eu vou ouvir squish de longe, assim, quando eu falar. Ai, que horror! Porque eu vou falar de The Walking Dead. Urias me apresentou The Walking Dead quando era quadrinhos ainda, porque eu tenho amigos hipsters. Eu tenho amigos hipsters, tá? Que eles são fãs das coisas antes delas serem legais pra todo mundo. O cara tá lá, ele é um dos 3 que gostaram. E o Urias me mostrou os quadrinhos do The Walking Dead, que depois virariam uma série. E lá no quadrinho eu virei pra ele assim e falei, porra, o Urias se amarra em morto-vivo, essas paradas assim, sabe? Terror de undead e tal. Ele tem coleção em casa, ele tem mais de 150 filmes de morto-vivo, de zumbi, de não sei o que, só dessa parada. Ele se amarra muito. Também gosta de jogar Fortnite, mas isso não vem ao caso. E outras coisas. Mas aí ele me mostrou esse quadrinho e eu virei pra ele e falei assim, pô, meu irmão, tô vendo aqui, a parada não é sobre um morto-vivo. Posso fazer uma sugestão? O quê? Deixa aqui, ó. Solta é porque reclamaram que eu fico abanando, né? Isso, aqui, ó. Eu acho que vai dar ruim isso, Não, hein? não vai não. Tá. A gente experimenta depois. É que a gente mudou o microfone do podcast. Aí o Urias virou... Eu virei pra ele e falei assim, mano, não é sobre estar num mundo com mortos-vivos. Os mortos-vivos já foram quando começa a história do Walking Dead. Eles são pouquíssimos. Eles são um terror já passado. São os humanos que estão vivos que são o verdadeiro terror. Porque um quer tomar o lugar do outro, um quer ter poder em cima do outro, não tem mais uma estrutura social. A gente estava assistindo uma análise do Nerdologia ontem do filme O Poço.
que eu não tenho coragem de assistir, gente. Paulo, eu tô tentando assistir o Poço, mas eu tenho que assistir sozinho, porque ela não tem estômago pra isso, pesadíssimo, eu pesadíssimo. É visceral. É visceral, ele E ela só viu 10 minutos do começo, ela leu a Renata tem o dom de ler as coisas, as pessoas e tal. Ela deu uma leitura por cima, assim, dos frames que ela olhou. Não me agrada. Não preciso disso. Porque a gente tava falando de Walking Dead, porque o Heinz falou o seguinte, cara, não é sobre não coronavírus que é o problema. Não. É o que vai sobrar disso. E não é o sobrar da economia, não é o sobrar da política. É o tumulto que o medo vai criar, que o tumulto que a escassez vai gerar. E aí a gente tava falando o seguinte, agora... Parece papo de bêbado que a gente tá falando, mas olha o que a gente tava falando lá atrás. Todo coaching de internet vai dizer pra você, venda produtos virtuais, venda apostila. Cara, o que tem de gente no meu Instagram falando pra eu fazer assim, fazer assado, as que vai vender da assim. Vida. Lembra da Betina, aquela lourinha? Eu sou a Betina, eu tinha R$1.500 e tenho um patrimônio de 1 milhão, não sei o quê. Parece que ela foi processada feio, inclusive. Não faço ideia. O pessoal já esqueceu isso. Olha só que barato. Memória de peneira. Mas ela estava prometendo um ganho estratosférico de 10.000%, se não tem nada de patrimônio, em 1 ou 2 anos. De trabalhar com renda fixa, com ações, com títulos, não sei o quê. E não era bem assim. O que ela estava fazendo? Ela estava vendendo o banco? Não. Ela estava vendendo a apostila. Credibilidade. Olha, autoridade. Eu ganhei dinheiro com isso. Aí o que ela está fazendo? Ela é bonita, ela é branca, ela é loura, ela é novinha. Aí ela falou, olha, eu não tenho cara de ter experiência no mercado e eu fiquei milionária. Então você também fica. Aí ela criou essa autoridade, olha aí o macete, criou-se a autoridade, um monte de gente foi lá ver o que ela estava oferecendo. O que ela estava oferecendo era uma apostila de leitura, que aí você tinha que ler aquela apostila, uma patoca gigante, virtual. Não é nem bula de remédio. Pois é, e aquela apostila te dá de entendimento de como é que o mercado de investimento funciona para que você seja um agente nesse mercado de investimento. Querida, se abriram para que milhões usem, não é um privilegiado com informação que vai fazer dinheiro nesse mercado. Tem uma camada acima dessa que você não vai ter acesso e ali é que está o dinheiro. Eles estão precisando de massa de manobra. Ahá! E estão precisando vender a apostila, porque a apostila que a Betina vendia não era barata não, queridinho. Não era barata não, era o quê? R$1.500, R$2.000. Ou seja, eu tenho de memória de criança uma história do tio Patinhas, que ele escreveu um livro... Eu vou dar uma ajeitada nele. Isso, agora para de fazer igual... Eu tô que nem o João Bobo, é que eu fiquei sempre fazer com a mão, que você guardou ali, tá funcionando, eu tenho que admitir. O microfone parado ali. Cara, eu tenho uma memória de criança que o tio Patinhas escreveu um livro, né, que todo mundo perguntava pra ele, como é que você ficou milionário, como é que você virou o tio Patinhas, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim, todo mundo me perguntando isso, eu vou escrever um livro sobre isso. Aí ele escreveu um livro, Fique Rico Como Eu. Primeira página, trabalhe, as outras páginas em branco. Eu lembro dessa história, eu lembro do Pato Donald comprar o livro do próprio tio. Cara, ele viu o tio Patinhas todo dia sendo malandro com tudo que tinha dinheiro em volta dele. E ele compra o livro do tio pra ver se tem um segredo que ele não conhecia. E não tinha, era trabalho. Não tô defendendo a meritocracia, eu só tô dizendo o seguinte, o livro é uma manobra. Quando você pensa assim, o cara está dando a informação dele e eu tenho que consumir o veículo que tem a informação dele para ser igual a ele. Não. O veículo é o prêmio. A gente volta naquilo que a gente estava falando lá no começo da história, sobre a política, sobre os nossos líderes. Sobre as vagas limitadas. Gente, se o curso é virtual, por que a vaga é limitada? Se tem, por exemplo, 300 apartamentos vendendo, o cara tá na planta, como é que vendeu em 2 semanas 300 apartamentos na situação econômica? Primeira coisa, vagas limitadas. Últimas unidades. Então... Matematicamente falando, e tem matemático que assiste o nosso programa, pode falar, né? Assim, se eu tenho um conjunto de 300 unidades, eu vendi uma, as 299 restantes são últimas. Sim. Tadá! Porque tem uma limitação. Então é semântica, né? Semântica. Sossega, criatura. Você que dá um se controla nele. Existem 3 tipos de mentira, né? As boas, as ruins e as estatísticas, né? Não é? Não tem essa frase? Nunca tinha ouvido falar isso. Mas enfim. Nossa, isso é da época do Hitler. O que a gente estava falando é o seguinte. Do Churchill? O que a gente estava falando é o seguinte. 2 pontos. Sobre política.
E a gente tava falando do Bruno Covas e eu não terminei de falar. O Bruno Covas apareceu... Você falou que ele era um coitado, ele tava lá na frente de batalha. O que eu quis dizer é o seguinte, isso também é uma manobra política. Porque o processo vai criando mártires. E isso não é só ele que está fazendo isso. Ele, de repente, está se sacrificando por uma causa maior. E eu não estou falando especificamente do Bruno Covas. A Dilma fez isso na época que ela estava doente, muito doente. Eu não lembro se ela já era presidente ou não. Ela teve uns trecos, não teve? Ela teve câncer, né? Ela teve em tratamento de quimioterapia e ela aparecia de Eu acho que ela estava como candidata. Eu acho que ela era candidata, não lembro muito bem, mas... Isso ajudou muito a campanha dela. Foi um pouco antes da campanha ou na campanha. De batalha. E, gente, eu já tive gente com câncer na minha família. Eu já tive gente que faleceu. O Heinz teve, a esposa dele, viúva de uma paciente de câncer. Então, não é simples a pessoa levantar da cama. Que dirá a pessoa ir à frente de alguma coisa e se desgastar, porque a energia está muito pouca, a energia está muito baixa. O organismo está trabalhando para se regenerar. A quimioterapia judia muito da família inteira. Eu acho que deu uma desarmada. Eu escutei um clap. Eu também escutei um clap. O que terá acontecido? Eu acho que ela para meia hora, né? Então, a gente vai continuar com o podcast aqui. Continua... é verdade. O podcast está gravando aqui. Vamos continuar. Enquanto a gente está verificando... Rearmou a câmera. Eu vou só mandar um rec de novo aqui. Beleza, porque eu acho que ela grava meia hora. Então, deve ter sido isso. Ela gravou meia hora. A gente vai saber já. Morreu. Então, o que a gente estava falando é o seguinte, que existe um desgaste emocional, de energia, a pessoa não está realmente bem. Só que existem situações, por exemplo, esse rapaz apareceu, eu não sei se o problema dele é câncer, mas ele está com uma doença grave. Esse rapaz aparecer na televisão para dar depoimento... Eu estou aqui... Gente, política, as pessoas estão trabalhando para um futuro, não é da nação, é deles mesmos. Porque enquanto eles fazem esses conchavos, por exemplo, fulano que... O senso comum diz que todos os cidadãos têm direito, todos os cidadãos têm acesso. Você estudou política, você estudou história, geografia lá na tua formação de vida, mesmo que você tenha ido até a 4ª série, alguém disse para você que todos os cidadãos são iguais, todos os cidadãos têm que batalhar, etc. Perante a lei. Para que existe a lei? A lei é a conciliação onde há o irreconciliável. Olha que coisa difícil que eu falei. Se eu e a Renata pararmos de nos entender, se não houver diálogo entre eu e ela, a gente vai botar um agente de negociação no meio, que seria o meu advogado e o dela. Se a gente ainda assim não se entender, a gente vai chamar o litígio, que é o juiz. O juiz vai ler o que eu quero do que ela quer e vai achar uma coisa na lei comum, né? Que seja um denominador comum. A lei está lá para prevenir essa discussão. A gente está falando aqui de um casal, né? Agora, quando tem uma batida na rua, que são pessoas que nunca se viram na vida, que não tem referência, e que cada um é educado para ser um cavalo diferente do outro, né? Vai malhado, vai amarelo! Né? Pois é, ela lembrou do Bozo. Então, assim, a gente não tem entendimento de que o que a gente está vendo, a gente idealiza que cada indivíduo vai ter a sua oportunidade, vai ter o seu acesso e vai ficar lá no seu meinho, como um lago parado. A gente não vive numa sociedade que é um lago parado. A gente não vive, nunca viveu. Nunca a humanidade viveu num lago parado e plácido. E até o que a gente estava falando antes de todo... Talvez alguns casos isolados, né? Papua Nova Guiné, mas Salem... Mas a gente estava falando de um raciocínio seguinte. Quando a humanidade começou a se desenvolver, lá nos Neandertais, quando a gente começou a ter um raciocínio, que o fogo foi descoberto, que a roda foi inventada, essas pessoas que tinham informação privilegiada viram líderes. Exato. Quem descobriu como usar o fogo virou churrasqueiro. Quem inventou a roda virou delivery. Gente, se o cara que tem informação privilegiada vira líder, quem tem informação privilegiada num jogo de xadrez faz o quê? A informação privilegiada no jogo de xadrez é você olhar o seu jogo, você ter mais conhecimento do jogo e das regras, você olhar o seu jogo e você olhar o jogo do seu adversário e fazer uma simulação. Leitura, uma simulação. Só que nesse caso, os dois jogadores são adversários. Exatamente. Quer ganhar do outro. Num segundo momento, por exemplo, eu não sei se competição funciona assim, mas numa competição onde
estudos são feitos para que, né, existe, sei lá, se tem delegação de xadrez ou qualquer coisa que o valha. Mas o cara que era adversário, ele pode, em um segundo momento, virar um consultor. Ou até mesmo eu esqueci o nome. Aliado. Um aliado. Então, gente, desculpa, mas a política é isso. Eu vou Hoje lembrar o cara de é novo dessa eleição de 88, que foi uma coisa muito icônica pra mim. Eu aprendi muita coisa ali e eu aprendi e desaprendo, porque eu sou idiota. Eu sou um idiota, assumo. Mas assim, tinha muito candidato. Eu já falei isso várias vezes. Eu vou continuar falando porque isso é muito maneiro. Tinha muita gente querendo ser presidente, inclusive o Silvio Santos concorreu. Nos últimos 10 dias antes da eleição, ele comprou uma legenda pra ele, mas oi! Porque sim. E tem, você acha no YouTube propaganda dele falando, ó, onde tá escrito Correia, você bota um X que você tá votando em mim? Porque não dava tempo, a cédula era impressa ainda, e não dava tempo de atualizar a cédula. Tinha que ser o Correia, eu acho que era o 50 e alguma coisa. Não sei, enfim. Enfim, ó, tinha o Correia, tinha o Pedreira, o Correia virou o Silvio Santos, tinha o Enéas, que ganhou uma quantidade de votos absurda na época, virou lenda urbana depois disso, e médico de cardiologia, e morreu. E tinha o Caiado, o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. Cara, a propaganda dele era uma carta do Chico Xavier, que era uma profecia de que virá um homem, um líder, montado num cavalo branco. Voltou de novo essa profecia. Voltou? Quando o Bolsonaro foi eleito, essa profecia voltou pros memes. Aí tu vê como é que as coisas às vezes realmente decaem. Porque na época que o Ronaldo Caiado pegou essa profecia do Chico Xavier, o Chico Xavier não é profeta. Ele era um médium. Médium espiritualista. Ele escutava os espíritos falavam pra ele. Mas o cara transformou um médium num profeta, são coisas diferentes. Não é a minha fé, mas a gente respeita, tá? Aí, vamos combinar que a gente não sabe o que era Chico Xavier. Ele parecia ser um espírito de conciliação, no mínimo. Verdade ou não, profundo ou não, nunca que foi ele uma fizesse, intenção dele de... Ele tinha uma ideia, não era de angariar capital pra ele tinha uma ideia de conciliar. Morreu pobre, coitado, né? E com um nome incrível. Então isso eu tenho que aplaudir. No mínimo isso ele fez. Para fins de discussão, vamos deixar assim. Mas aí ele falava, não, então um homem virá montado num cavalo branco e esse homem será o líder da nação e salvará o Brasil e não sei o quê. Uma profecia daquelas bem filme B mesmo da Sessão da Tarde. O Ronaldo Caiado, enquanto essa profecia aparecia escrita em branco na tela, tipo a assinatura do Zico, que também era uma coisa que a Globo botava assinando na tela, né? Ele vinha no meio do mato, montado de vaqueiro, né, com um chapelão, montado num cavalo branco. Por quê? Porra, vamos combinar, pelo menos o Ronaldo Caiado sabia cavalgar, mano. Ó, no perfil do personagem, ele sabia cavalgar. Pelo menos isso. Conhecimento. Ele ganhou, se eu não me engano, o dobro de votos do Enéas, só pra te dar uma escala. Tinha também o Aureliano Chaves, que era uma besta. Você tá fugindo completamente do assunto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tinha uma disputa muito grande. O Ulisses Guimarães foi candidato. Não lembro, gente. Perfeitamente. O velhinho era ótimo. Vote no velhinho, 222. Vamos, filho. Enfim, vamos lá. Tinha muito candidato, era muito legal. Parecia um programa humorístico, cara. Você botava qualquer disco de música na vitrola, silenciava a TV e deixava o pessoal falando, era incrível. Era muito bom. Quando era bolero, então era melhor ainda. Mas aí, o que aconteceu nessa eleição? Todo mundo puxou todos os gatilhos que moveriam a população ao mesmo tempo. É por isso que hoje se evita ter tanta gente se candidatando ao mesmo tempo. Os partidos logo fazem uma aliança para que uma cara só vá lá para frente e ela use o máximo de gatilhos possíveis para movimentar o máximo de pessoas possível. Tá? E eu não tô falando o seguinte, deixa eu deixar bem claro aqui, porque a gente realmente não quer arrumar briga, a gente quer arrumar entendimento. Então, assim, isso não é macete do Bolsonaro, não, tá? Ele é um tremendo apertador de botões, ele não tá lá porque ele caiu de paraquedas. Deve trabalhar naquele cara que faz o patrocínio do Rony, né? A gente pode falar o nome aqui. Não, aqui não, porque ele não patrocinou o nosso canal ainda. Então, o ainda foi ótimo, né? Então, assim, o Bolsonaro é um apertador de botões, eu aplaudo isso nele, é uma técnica que ele tem. Eu acho irritante o ser humano que ele é. Gente. Mas ele tem técnica. Mas ele divide as pessoas, ele divide a massa, ele divide os peões. Divide e puxa pra ele, eu tenho que admitir isso. Tem peão confirmando não, tá certo, e tem peão falando não, tá errado.
E, gente... Isso, de novo, não é... o Bolsonaro que assassina. Todo o Lula faz isso. E hoje... A Dilma fez isso. Hoje os personagens são... Vamos lá, fala mais que o Cid Gomes fez isso, o Ciro Gomes e o Cid Gomes fizeram isso. Tem o governo e o presidente, o governador e o presidente brigando em rede nacional, brigando em rede social. Muita aspa, brigando. Porque talvez as informações privilegiadas que ambos e todos os que estão no poder, isso pode até parecer teoria da conspiração, mas a informação privilegiada que todos eles, Bruno Covas que está doente, toda a galera e todos esses sacrifícios que eles estão fazendo, porque o Bruno Covas está se sacrificando, sim. Ele está sofrendo também. Ele, não acho que ele não esteja, ele está sofrendo. Ele não está inventando uma dor. Ele não a dor está lá, ele só está usando ela. Mas existe como capital. Um uso da informação e do conhecimento. O jeito de entregar a notícia. O jeito de entregar a notícia é onde ele angaria massa para que, olha, presta atenção aqui em gente. Olha pra mim, eu sou o Mizzix. Exato, pra quem assistiu Rick and Morty, olha pra mim, eu sou o Mizzix. Eu sou o Mizzix. Cara, não é só o Bruno Covas. Não é só o... Todo mundo. Não é. Até eu e você a gente tá fazendo isso. Cara, como é que o Dória, não é só o Dória. O Dória está se sacrificando, dizendo para o presidente da República, dando a cara, tapa. Não, amanhã eles fazem uma aliança. Relação de pai e filho, pai e filha. Tem isso, da criança olhar assim, se eu de mãe também, se eu sou um menino e eu faço uma carinha de choro pra minha mãe não pode ver homem chorando, ela vai lá e faz o que eu quero. Aí a criança cresce aprendendo a fazer mimimi. A criança quando se impõe, ela tá sendo um homenzinho, aí a mãe fica feliz, olha, igualzinho ao pai, não sei o quê. Já é política, gente. Já é política. Eu tava falando algum tempo atrás, o podcast / videocast que a gente faz, ele tem um probleminha de datamento. Sai pra lá, bicho. Tem um probleminha de datamento porque a gente, no podcast, já tá na temporada 2, que a gente começou em 2019, e na temporada 2 esse é o episódio 24 que a gente tá fazendo. Outro sim, em vídeo, esse é o terceiro episódio. O quarto episódio que a gente tá fazendo. Quarto episódio, eu acho. Quarto episódio. Então, foi mal. Mas assim, lá atrás, lá no começo do ano, eu tava falando assim, o gato é um felino que evoluiu para se conviver com o humano, né? O gato, ele já é um animal que ele aprendeu lá nos ancestrais dele. Ele tem faca nas mãos, ele tem 10 facas nas patas, 5 em cada pata. É o que eu digo. Ele tem unhas, ele tem unhas, ele tem dentes, olha isso. Ele tem dentes que são dilaceradores de carne e tendão, ele mastiga osso, né? Mastiga mesmo. Ele é silencioso, ele tem uma almofadinha na pata pra fazer silêncio. Eu tô falando de qualquer felino, tá? Você é uma máquina de matar com equilíbrio, velocidade, arma, técnica, não sei o quê. Aí quando tu pensa que o bicho não tem mais pra onde evoluir pra ser mais armado do que ele vira um gato que imita o choro de uma criança e tem olho grande. Tem coisa mais fofa que um gato filhote? A arma mais perigosa que a humanidade já conheceu na história é a fofura. Ninguém sobrevive à fofura. Aí, ó, tá vendo? Então, o gato, um gato com o outro, ele não precisa miar para se comunicar. Ele olha um pro outro e ele se comunica. Pelo olhar, pela expressão corporal, um lê o outro. Mas pra que o gato aprendeu a miar que nem o choro de um bebê? Humano. O gato está usando a política? Tá. Sim. Ele tá sabendo usar o meio que ele vive da maneira que é melhor para ele. Agora, para não ficar confuso, porque o Heinz começa a brisar na maionese, o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte: atente-se ao fato de que hoje... Perceba que hoje eles são inimigos. Entre si. Você está se aproveitando. Você que é um pilantra. Eu vou matar tua mãe. Eu vou bater no teu pai. Não é amanhã novidade. tá como... Não, e não é novidade pra ninguém que em palanques e mais palanques eles já enfiaram o dedo no nariz um do outro. Nossa senhora. Políticos já apareceram doentes. Eu tava lembrando disso justamente. A eleição de 88, o Lula e o Maluf, cara, era a coisa mais louca do mundo. Porque não é mistério pra ninguém. Agora o Maluf está condenado. Ele só não foi preso porque ele acabou sendo condenado aos 88 anos de idade.
né? Não começa a brisar. Não, mas finaliza. o cara era muito picareta. Muito Isso picareta. todo mundo que acompanha o mínimo de política sabe. Aí o Lula, ingênuo, olha lá pra cara do Maluf e fala: você é um picareta, você rouba. Aí ele responde: eu roubo mais fácil. O Maluf foi eleito. Depois da eleição de presidente, ele foi eleito governador de São Paulo, né? Eu acho que foi essa a questão. Cara, isso tudo com um slogan que ele não precisou imprimir em lugar nenhum. E até hoje é vivo. Né? Até hoje é vivo. Maluf, rouba, mas faz. Ou seja, o Bruno O que Covas, isso diz pra coitadinho, você? o Bruno Covas, coitadinho, a Dilma que tava doente e foi eleita, a galera que tá sacrificando tudo é gatilho. manobra. É, porque É difícil até, deixa eu só acabar de falar, é difícil até a gente falar nomes, e principalmente pra mim, porque eu tenho um problema gravíssimo com o nome, mas o fulano, Beltrano, Ciclano, todo mundo que tá no poder, a começar do presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, síndico vereador, do prédio. não me interessa. Isso tudo vai de acordo com o interesse. A gente estava falando ontem de fé. A fé nada mais é que o interesse que você tem em resolver o seu problema. Uhum. Se você tem que resolver um problema, seja de saúde, financeiro, não interessa. A sua fé vai de acordo com o seu interesse. Tanto que existe eu sou espírita, eu admito. Eu gosto dessa Você simpatiza vertente, com essa simpatizo com vertente? essa vertente. Não acompanho, sou uma safada, não acompanho. Não é, como é que é, regular? Não sou regular, mas existe um dizer no espiritismo que fala: você vem pelo amor ou pela dor. Aí é que tá, quando você vai pela dor, a sua fé é porque tem um interesse, é uma troca. É. Entendeu? Alivia a minha dor que eu acredito em você. Eu acredito em você. Entendeu? Fica Então, parecendo pra gente que tá passando pelo processo que a gente não tá dando nada em troca do que a gente recebe. tá Nunca. assim. Olha, ontem a gente ficou muito impressionado, eu já sabia, mas o Raiz ficou muito impressionado com uma amiga nossa, que a gente não vai falar o nome. Na verdade, mais de uma amiga minha tava no Facebook, ela estava defendendo não vou nem falar qual parte que ela estava defendendo, mas ela estava xingando um dos agentes dessa história. Estava defendendo uma parte e não defendendo outra. O Raiz falou: pô, mas a fulana tá defendendo isso, tá falando aquilo. Eu falei: olha só, veja bem, vamos analisar friamente a situação. Convém? O que lhe convém? Ela é uma pessoa que tem dinheiro, ela é uma pessoa que é viajada, tem um certo nível de cultura, é bonita, é branca, é mulher, tem todo um histórico atrás daquilo, dona do próprio negócio. Ou seja, existe um interesse que a fé dela mantenha o status quo dela a X, Y ou Z. Entende? São Francisco de Assis, um dos santos mais famosos da Igreja Católica, para colocar, vamos mudar completamente de órbita, né? Totalmente de órbita, mas ainda assim falando a mesma coisa. Ele era um cara que ele apregoava que você abrisse mão dos seus bens, das suas posses, do seu conforto e andasse com o mínimo necessário à sua sobrevivência para que você se conectasse melhor com Deus. O Papa que está hoje em dia sentado lá no Vaticano é franciscano. Eu gosto muito, inclusive. Ele é franciscano e ele tem umas tiradas de franciscano que tu fica assim, ui. São Francisco de Assis, ele é o padroeiro dos bichinhos que eu amo e sempre peço. Sabe por que ele é o padroeiro dos bichinhos? Por que se tornou o padroeiro dos bichinhos? É o mal barato essa história. Porque ele falava uma coisa completamente fora do senso, até hoje. Você abriria mão das coisas que te dão conforto agora? Nesse minuto. Você abriria mão todo aquele estoque que você fez de papel higiênico? Né? Você abrir mão dos seus rolinhos de papel higiênico? Isso dava pra ser a vinheta, mas eu não vou botar não. Você abrir mão de qualquer coisa, da segunda peça de roupa que você não precisa, você tá usando uma, você tem a outra, você vai abrir mão dela? Não, que ela tá lavando. Sei lá. Quantas roupas você tem? Você e eu, não tô acusando não. A gente não tá falando de você, somos nós, é uma provocação. Você abriria mão a gente de um inclusive conforto? reassiste o nosso vídeo, tá? Só pra vocês saberem, a gente quer saber como que a gente tá no vídeo, a gente reassiste o vídeo pra ver. Enquanto a gente tá fazendo esse vídeo, de ontem tá sendo renderizado ainda, vai ser quase um em cima do outro. Hoje a gente tá duas sem sair de cima. Nossa! Um beijinho aqui. Mas o podcast já tá no ar desde ontem, então vamos lá. O que eu tô falando é o seguinte: São Francisco de Assis apregoava você abrir mão do conforto e cuidasse só da sua sobrevivência. Uma coisa que hoje em dia no Japão tá em moda e que tá declinando a sociedade, né? Tá arrebentando com a economia de lá porque ninguém mais quer ter filho. Porque filho você tem que usar o seu conforto para gerar conforto pro seu filho. Então você tem que ter um excesso
daquilo que um adulto precisa para que uma criança tenha mais. Porque a criança desperdiça mesmo, né? A criança tem imprevistos. Ela não sabe dizer o que ela está sentindo, enfim. Aí o São Francisco de Assis dizia isso, né? Abre mão dos seus bens, abre mão do seu conforto, das suas posses em excesso, como eu fiz. E ninguém ouvia ele. Ele ia de cidade em cidade, quando a fama dele já era conhecida, e esse mala vai falar pra gente dar dinheiro, esse mala vai falar que ele quer o dinheiro da gente. Sabe, a coisa distorcia já, a fake news era normal, sempre porque foi. Porque a fé, ela vai depender daquilo que você interessa. Exato. Então ele ficava tão pau da cara que ninguém dava atenção pro que ele estava falando, né? E outra coisa também, que os sepultamentos eram uma coisa meio questionável, cada um enterrava o seu morto como preferia. Calma, vamos... Não, eu vou chegar lá. Então, no cemitério tinha os corvos comendo os corpos que estavam mal sepultados. O São Francisco foi, quando ele era só Francisco, ele foi até o cemitério pregar para os corvos, para os animais que comiam carniça, porque o que ele tinha para dizer nenhuma pessoa queria ouvir. Então ele pregava para os corvos. Os animais. Então aquela estatuetazinha que você tem, do pássaro bonitinho pendurado no... Corvo. É um corvo comendo olho humano. Assim, é uma parada bem mais Walking Dead do que você pensava. São Francisco era hardcore, mano. Tá pensando o quê? Agora, pra concluir nosso podcast... Aí virou padroeiro dos vizinhos. Tá bem longo hoje o podcast, porque a gente falou bastante. A gente adora falar, A gente né? foi e voltou no assunto. 50 minutos de podcast. Pois é, eu acabei de bater o olho aqui atrás. A gente tava falando de política, começamos a falar de fulano, beltrano, ciclano. Mas tudo é política. Tudo é política. E outra coisa, depois disso, como o Heinz já falou lá atrás, como o Walking Dead, o que vai sobrar disso tudo é o que interessa pra gente. E cara, eu posso dizer que o Heinz e eu somos duas pessoas que se reinventam com alguma frequência. Tudo se bem. tá certo ou não, a gente não sabe. As opções são duas. Ou a gente morre de coronavírus, e aí não há o que fazer, porque, né, morrer é a inação absoluta, acabou. Enfim, sobe os créditos. Mesmo, Ou a gente sobrevive. E aí, cara, o que a gente tá muito vendo, e eu tenho duas pessoas que eu sigo no Instagram que são muito fofas, eu gosto muito do tipo de assunto que elas abordam, são assuntos que eu gosto, que são relacionados à festa, porque a festa hoje é uma coisa que tá lá no fim dos planos. A pessoa hoje compra um bolinho pra dentro da própria casa. Mais ou menos. A gente continua, graças a Deus, tendo cliente, uma festa ou outra aparece, um trocado outro entra. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, ou você se reinventa, por exemplo, hoje já estão falando só um bolinho em casa, não interessa se é pra você ou pra uma multidão, mas é só um bolinho em casa, então ou você se reinventa na sua profissão, ou procura uma outra profissão, eu já devo estar na 15ª profissão da minha vida, ou você se reinventa, ou o que vai sobrar da gente. Isso está também relacionado à política. E se você acha que você não precisa de arte na sua vida, vou te dizer uma coisa muito chata. A arte é o que te ajuda a imaginar que caminho tomar quando não há mais caminho. Então, olha que malandragem a nossa. A gente está aqui oferecendo o nosso melhor para que você também tenha o seu melhor. É totalmente desapegado isso? Não. Porque eu tenho interesse... A gente quer like, galera. A gente quer like, a gente quer público, a gente quer fã, a gente quer dar autógrafo, a gente quer reinventar e a gente quer provocar. Eu vou falar de novo uma coisa que a gente começou o vídeo falando muito desapegadamente. Eu vou falar de novo para sublinhar. A gente não tá preocupado se 10 pessoas assistirem esse canal ou se 100 mil pessoas assistirem esse canal. Mas seria mentira se a gente não dissesse também que é muito melhor ter 100 mil pessoas assistindo o canal. Sim. Tá? A gente quer o like, a gente quer que você compartilhe, a gente quer que você tenha alguma coisa que você ganhe assistindo a gente, porque é uma troca. A gente tá ganhando de estar aqui. Se não a sua audiência, que a gente quer muito, mas isso aí é seu para dar, né? Se você não quiser dar a sua audiência, a gente tá molando o nosso facão, porque a gente tá gravando um vídeo, gravando um podcast, e a gente está aqui aprendendo a melhorar a nossa maestria.
Não é E isso? se analisando e todo o resto. Esse negócio Então, que eu tava fazendo aqui assim, quando você no primeiro pensar- vídeo eu tava lá roendo o dedo. Sim, quando você pensar em fulano, beltrano, ciclano que estão na televisão aparecendo, dando a cara a tapa ou não, ou falando besteira ou não, dentro da sua, do que você acredita, não interessa em mim se você, não interessa pra mim se você acredita em fulano, beltrano, ciclano. Se você Lembra acha que ele o tá cara lá não- oferecendo a cara dele pra você gostar ou não. Entendeu? Porque de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que você acredita para a sua vida, Fé pública que chama, né? você vai acreditar em fulano, beltrano ou ciclano. Você vai escolher o seu pacotinho. E eles serão vilão ou protagonista. Antagonista ou Antagonista ou protagonista. protagonista. É. Então só toma cuidado. Ou com alívio aquilo. cômico. Ou alívio cômico. Como Então, eu. preste atenção. Olhe com um olhar crítico. Não acredite em tudo aquilo que as pessoas falam pra você. Exatamente. Como a Betina falava que ela ganhou 1,5 milhão em 2 anos. E lembra também de outra coisa. Quando a gente fala pra você assim, que é o que a gente vai falar em seguida, tenha protagonismo nas suas ações, quer dizer o seguinte, é pra você se lembrar que você é o autor da sua história. Não interessa quem Isso tá não atrás quer dizer disso. que protagonismo é um socão na cara do bandido. Não. Não, Respeito Batman. amiguinho. Não, Batman, não. Só agrida em último caso. E último caso é depois do último caso. Violência não, de verdade mesmo. Não precisa de estupidez. Estupidez não é protagonismo. Protagonismo é quando você sai daquilo que te restringiram e toma uma decisão fora da caixa. Chama sair da zona de conforto. E aí, Sair da zona de conforto. São Francisco estava querendo dizer isso. Saia do seu conforto. Se reinvente. Explore um mundo de novo, de outra maneira, com outras cores, olhando para outro lado. Aprende a entender de novo o que você viu uma vez. Porque você, com mais conhecimento, olhando para a mesma coisa, você vai aprender coisas novas. Novas camadas de informação vão se Photoshop. aflorar para você. Hashtag Photoshop. Se Agora você tem a finalizar lá oportunidade pra de assistir um filme na televisão, faz o seguinte para você mesmo. Assiste um filme velho e vê o que você tinha sentido da primeira vez e o que você aprendeu de lá para cá. Muito bom. Né? Agora vai lá e finaliza pra gente. Dá stop aí? Eu dou stop aqui, ele dá stop lá. Eu dou. A gente vai dar stop junto em 3, 2, 1. Clete.